Boa noite. A graça e a paz estejam conosco nessa noite. Amém? Antes de darmos início, ao nosso culto, ao nosso Deus, vamos apresentar alguns avisos importantes para a igreja. Amém? O primeiro aviso é que próximo fim de semana é o momento da igreja participar fazendo a doação de ofertas para as missões. Próximo final de semana, as ofertas trazidas até aqui, elas são voltadas para as missões, amém? E lembrando também da doação da nossa biblioteca, da igreja, um movimento realizado pelo Ministério de Jovens, de Adolescentes e Jovens, e aí a gente conta com a doação dos irmãos, trazendo livros para cá, para a igreja, ou doando oferta em espécie ali na caixinha, tá bom? Outro aviso também muito importante é sobre a doação dos brinquedos e das bíblias para as crianças da nossa igreja lá em São Luís do Curu. Para ficar de uma forma bem organizada, as mulheres trazem brinquedo para as meninas e os homens brinquedo para os meninos. É importante fazer essa doação, lembrando que o final do ano está perto e esse movimento de presentear é sempre muito importante. Aí a Bíblia e os brinquedos vão ser para a igreja de São Luís do Curu, para as crianças de lá. E para finalizar nossa sessão de avisos, lembrando que o Ministério de Mulheres tem um brinde, um presente muito interessante para as mulheres. Aquelas que não receberam, no final do nosso culto, pode se dirigir até lá fora, até a entrada, que vai receber esse brinde. É uma dinâmica ministrada pelo Ministério de Mulheres. Aí as irmãs que participam ou não das reuniões online, que é importante lembrar que o Ministério de Mulheres está bem ativo de forma online. Quem participa ou não vai ganhar o brinde, o presente bem interessante para nós mulheres. Amém? Eu convido os irmãos agora para ficarmos de pé, para fazermos juntos uma leitura bíblica. Vamos ler juntos João, capítulo 1, versículo 14. Quem tiver a Bíblia pode abrir. Quem não pode acompanhar aqui no telão. João, capítulo 1, versículo 14. Amém? Diz assim: o Verbo se fez carne, assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Amém, amém. Vamos ler de novo, todos juntos? Mesmo com a máscara, dá para a gente deixar a nossa voz sobressair. Vamos lá? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdades, e vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Aliás, antes de orarmos, nós vamos louvar o Senhor. Vamos louvar, vamos convidar os irmãos do louvor para orar, louvarmos. Boa noite, irmãos. Vamos louvar ao Senhor nessa noite com bastante alegria, porque o nosso Deus é digno de toda honra, toda glória e de todo louvor. Amém? Amém, glória a Deus. Agora sim, agora vamos orar ao Senhor. Convido os irmãos para abaixar nossas cabeças, elevar os nossos corações ao nosso Deus e orarmos. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te render graças, amado Deus, porque a tua misericórdia, a tua graça tem nos sustentado, meu Deus. O teu amor, Senhor, nos conduziu até aqui, Senhor, para te adorar em unidade com os nossos irmãos. E nós queremos te entregar, Senhor, essa noite como oferta a ti, meu Pai. Te entregar as nossas vidas, meu Deus. Nesse momento queremos te apresentar também a vida dos nossos irmãos que acompanham esse culto, Pai, através da internet. Que o Senhor possa se fazer presente na casa deles, na vida deles e aonde estiver, Senhor, um filho teu
assistindo esse culto, Pai, online, que a Tua presença esteja com ele, meu Deus. Senhor, nós queremos Te dizer que Tu tens liberdade entre nós, amado Deus. Se faz presente aqui nesse lugar, meu Deus, e recebe, Senhor, a nossa oração, recebe a nossa adoração, Pai, e recebe as nossas vidas, Pai. Nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados e Te entregamos, meu Deus, um coração remido para que o Senhor se faça presente. Assim nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer mais uma leitura bíblica, dessa vez em 1 João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Amém. A nossa comunhão é com o Senhor Jesus, com o nosso Cristo. Amém? E agora vamos ter a oportunidade de ofertarmos na casa do Senhor. Que os irmãos façam isso com alegria e com ordem, né? Para não continuarmos mantendo o nosso protocolo de distanciamento. Aí vamos dar início ao lado direito. Fiquem à vontade para ofertar na casa do Senhor. Amém. Pode ficar à vontade, meus irmãos. Amém. Vamos fazer uma oração, vamos orar ao Senhor, vamos orar agradecendo pelo que Ele tem feito por nós, pelo que Ele é, pela sua graça e pela sua misericórdia, está sempre conosco. Apresente a Deus a sua oração de gratidão e em seguida nós oramos juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, mais uma vez, meu Deus, nós te rendemos graça, meu Deus, e quanto mais fizermos isso, Pai, te render graças, te dizer, Pai, que Tu és supremo, que o Senhor é tudo que nós temos, é pouco, Senhor. Por isso nós queremos, Senhor, deixar a nossa voz ecoar nessa noite, Pai, com a nossa gratidão, Senhor. Pois em meio, Pai, há tempos difíceis, o Senhor se manifesta em nossas vidas como a luz do sol, meu Deus, que brilha, que nos faz entender, Pai, que o Teu cuidado, ele existe apesar de toda dificuldade, meu Deus. Que o Senhor seja engrandecido, Pai, através das nossas vidas, Senhor. E perdoa, Senhor, os nossos momentos de fraqueza, momentos onde a gente pensa que não tem jeito, Senhor, mas o Senhor está ali,
manifestando a tua graça e o teu cuidado e o teu zelo. E nós te adoramos e te rendemos graça, Pai. Obrigada por cada oferta trazida até aqui, por cada dízimo, meu Deus. Obrigada por manter, Senhor, esse lugar, esse prédio aberto, Senhor, com as portas abertas, com as contas pagas, Senhor, para que aqui a gente possa se encontrar em unidade, te adorar, em comunhão com os nossos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer mais uma leitura bíblica. Dessa vez nós vamos lá para Isaías, capítulo 52. Isaías 52, vamos ler do 13 ao 15. Vamos ler lá. Eis que meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Amém. Profecia aí do nosso Cristo Jesus, né? Todos vão ver, todos veem, todos irão ver a glória do nosso Deus, do nosso Cristo. Amém? Eu convido os irmãos agora do louvor para trazer a mensagem musical e os irmãos refletir nesse louvor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. Justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias para restaurar o coração. Anunciar o ano aceitável.
justiça. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, restaurar o coração e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chame, a fim de que se chame, a fim de que se chame, trabalho de justiça. Justiça. Amém. Glória a Deus. Vamos ter o nosso momento de intercessão. Eu acredito que cada um de nós conhece alguém que esteja necessitando de um milagre, de um alívio, né? E nada melhor do que apresentar essas pessoas, essas causas diante do nosso Deus através da nossa oração. Então eu convido os irmãos para orarmos e vocês apresentarem a Deus as nossas causas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós confiamos em Ti, Pai, e a mesma maneira, Senhor, que a gente confia no Senhor, nós queremos que outras pessoas, Pai, possam provar, sentir essa confiança, meu Deus. E te pedimos, amado Deus, te suplicamos pelo milagre, Senhor, pela cura, pela salvação, meu Deus, na vida dessas pessoas, Pai. Nós te apresentamos, Senhor, as nossas causas, as nossas petições, Pai. E mesmo sabendo, Senhor, que o Senhor conhece a todas elas, nós queremos verbalizar através da oração, Pai. Então, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, vem de encontro, Senhor, a cada pedido, a cada oração, meu Deus. Que o Senhor possa trazer, Senhor, ao aflito, a esperança, o socorro, Senhor. Que o Senhor possa trazer, Pai, aquele que tem fome, que o Senhor possa trazer o alimento, Senhor. E que esse alimento, Senhor, que esse alimento não venha ser só o alimento sólido, meu Deus, mas que venha ser o alimento da alma, Jesus. Que o Senhor possa trazer cura aos enfermos, meu Pai. Que o Senhor possa trazer, Senhor, o milagre. Nós te clamamos, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela Tua paz. Senhor, nós te pedimos também que, em nome de Jesus, Senhor, o Teu cuidado seja manifestado, Senhor, cada vez mais em nossas vidas, Pai. E que Tua proteção seja uma realidade na nossa vida, na vida dos nossos familiares, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos romper esse ano, Senhor, com vida, com milagres. Que nós possamos, Pai, proclamar nesse mundo que o Senhor é um Deus de milagres. E nós te apresentamos, amado Deus, as nossas causas, os nossos pedidos. E confiamos em Ti, Pai, pois sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Ti. E é nessa promessa que nós nos agarramos. E te pedimos, amado Deus, responde a cada oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos te apresentar também a vida do pastor Tiago Santos, Pai, que vai trazer a mensagem da palavra, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa usá-lo mais uma vez, Pai.
que em nome de Jesus os nossos corações recebam a Tua palavra e sejam uma árvore frutífera em nome de Jesus. Abençoa a vida, a casa, a família do pastor Tiago Sanches, assim como o pastor Eduardo também, Pai. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar agora com a mensagem da palavra com o pastor Tiago Sanches. Ok. Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça do Senhor a todos. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor por sua graça, sua misericórdia. E aqui estamos nós para adorar o Senhor, bendizer o seu santíssimo nome. Graças a Deus. Estamos finalizando o mês de novembro, né? Estamos aí prestes a chegar o último mês do ano. E como é bom saber que até aqui o Senhor é quem tem nos sustentado, tem nos dado a sua graça e tem preservado em seus santos caminhos. Que o Senhor nos seja glorificado e que possamos bendizer o seu santo e excelso nome. Hoje nós vamos finalizar também a primeira etapa dessa série de mensagens que nós pregamos durante o mês de novembro, né? Essa série intitulada Sermões Natalinos. Nós dividimos os sermões que falam a respeito de Jesus no Antigo Testamento, ou seja, o mundo antes de Cristo. Aí selecionamos 3 textos do profeta Isaías. Nós acompanhamos Isaías 9, Isaías 53 e hoje Isaías 61. Então, no mês de dezembro, após o encerramento da campanha de missões, no próximo final de semana, nós vamos para o livro de Mateus. Aí serão mais 3 mensagens e nós fecharemos essa série sobre os sermões natalinos. E se Deus quiser, o Senhor continuará falando conosco. Amém. Vamos então abrir nossa Bíblia, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, irmãos que acompanham pelo culto online também. Isaías capítulo 61, texto do verso 1 ao verso de número 11. Livro do profeta Isaías, conhecido como o profeta messiânico. E por que profeta messiânico? Porque é um dos profetas do Antigo Testamento que mais fala acerca do Senhor Jesus Cristo. Isaías é um profeta singular no Antigo Testamento, um homem de grande respaldo em termos de conteúdo bíblico, porque o seu livro tem uma carga pesada de mensagem acerca de Jesus. É um dos livros mais citados no Novo Testamento também e tem uma mensagem muito importante para nós. Isaías capítulo 61, verso 1 ao verso de número 11. Eu vou fazer a leitura e os irmãos acompanham. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que... Pronto, mantém a porta fechada. Ok, verso 3. Amanhã vai acabar tudo isso, né? Então os irmãos estão acompanhando. Vamos para o verso 3. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinheteiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Verso 8. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo.
Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. E o verso 11, para encerrarmos. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 61, verso 1 ao verso de número 11. Falar do livro do profeta Isaías, mas especificamente do capítulo 61, traz à tona uma imagem. Não sei se vocês já assistiram aqueles filmes de guerra, né? Filmes de guerra, de batalhas entre as nações. Geralmente a nação que foi derrotada, eles ficam ali subjugados ao domínio daquela nação que está em evidência, né? Que está caminhando de forma vitoriosa, vencendo guerras. E geralmente aqueles que ficam escravizados ficam sonhando em voltar para a sua terra natal, em restaurar a sua vida, porque eles estão agora devastados. Bem recentemente nós estávamos presenciando algo desse tipo. A batalha lá na Síria, a guerra civil lá na Síria, por exemplo, por causa do partido que estava no governo, na verdade, uma família que estava no poder há muito tempo, e estava gerando muitos conflitos civis lá na Síria. Então, muitos sírios vieram para onde? Vieram para o Brasil, inclusive. Eu me lembro que, olhando alguns programas de televisão, e alguns sírios que estão morando no Brasil, eu me lembro que em algum programa, não me lembro bem exatamente qual, a apresentadora estava fazendo uma entrevista com o sírio que estava aqui, e perguntando o que ela tinha saudade. Era um programa de gastronomia, ela fazendo receitas do país. E ela dizendo que tinha muita saudade da sua terra, por causa da sua cultura, do seu povo, de tudo, de todo o ambiente. Apesar de todo aquele cenário de guerra, ela sonhava um dia voltar para o seu país. Amava muito o Brasil. Estava muito feliz porque no Brasil ela tinha encontrado abrigo, né? Um refugiado, tinha sido bem acolhido, estava trabalhando ali, fazendo as comidas do seu país. Mas sonhava em algum momento retornar para o seu país, mas exatamente para a cidade de Damasco, e ali estabelecer morada e ver tudo restaurado novamente. Então, essa imagem que eu estou traçando aqui é o que nós temos em Isaías capítulo 61. O profeta Isaías, ele viveu entre o ano 700 a 741 a.C. Provavelmente ele exerceu seu ministério por 40 anos. E o momento específico do seu ministério é um momento caótico para o povo de Judá. Eles estavam sob a ameaça dos ímpios, das nações pagãs, que estavam invadindo as terras, destruindo tudo, justamente para levar o povo de Deus ao cativeiro. Então é por isso que até agora, se você observar bem, essas 3 mensagens que nós expomos, e eu estou expondo agora a última, né? Quando eu falei de Isaías 9, que nós falamos sobre a promessa do príncipe da paz, a mensagem que o pastor João Eduardo pregou no sábado passado, falando justamente do servo sofredor, aquele que viria, era o rei, mas agora viria como servo sofredor. Hoje nós encerramos com o capítulo 61 do profeta Isaías, onde novamente surge uma mensagem de esperança para o povo, dizendo que não só o príncipe da paz, não somente o servo sofredor, mas também aquele que era o escolhido do Senhor, o ungido do Senhor, viria para trazer as boas novas. Então, o que nós temos diante de nós é um texto que tem como temática principal a restauração do povo de Deus. A restauração futura para os filhos de Israel, mas que também tem implicação para nós, a igreja, em pleno século 21. Para entendermos essa passagem de forma precisa, eu dividi esse texto em 3 tópicos, 3 pontos. Costumeiramente são 3 pontos, hoje também são 3 pontos. O primeiro, o agente da restauração. Quem é o agente da restauração? Segundo, quais os elementos envolvidos nesta restauração? E terceiro, quais os efeitos desta restauração? Então nós vamos descobrir nesta noite o agente, os elementos e os efeitos desta restauração, que é a mensagem central de Isaías 61. Então vamos olhar para o texto bíblico, verso 1 ao verso de número 3, um texto que vocês conhecem bem,
o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Em algumas Bíblias tem aos pobres. Essa seria uma tradução mais adequada, tá bom? Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Nós cantamos agora há pouco com as irmãs do louvor, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, na primeira parte de Isaías 61, o que nós temos uma descrição do agente, aquele que vai restaurar de fato. Imagine você uma situação, o povo está diante de uma ameaça de guerra, de invasão de suas terras, o povo de Deus se sente ameaçado porque a situação de fato é insustentável. Mas agora Deus levanta o profeta Isaías e diz assim: olha, eu sei que nós estamos sendo ameaçados, e as grandes potências militares daquela época, a Síria e a Babilônia, estavam às portas, o reino do norte já tinha sido devastado, agora o reino do sul, o lado de Judá, estava sendo ameaçado. E o profeta Isaías se levanta e diz: meus irmãos, eu quero que vocês entendam que o Espírito do Senhor está sobre mim. O interessante é que toda vez que nós olhamos para esse texto, nós lembramos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Mas, a priori, no capítulo 61, Isaías está falando dele mesmo. Ele está dizendo: olha, eu fui ungido. E a palavra ungido aqui é a ideia de que ele foi chamado, vocacionado, consagrado. É isso que é uma pessoa ungida. A pessoa ungida é a pessoa que é chamada para uma determinada obra. Você vê, por exemplo, os reis de Israel, quando eles iam assumir o reinado, o que faziam os profetas, os sacerdotes? Ungia o rei, ungia com óleo, e aí sim ele passava a ocupar uma posição de liderança. E o profeta está dizendo: olha, o Senhor me ungiu, o Senhor me chamou para falar para vocês que apesar de todo esse caos, de toda essa ameaça, Ele tem uma palavra de restauração, de algo glorioso, de algo bom que vai acontecer no futuro, de uma esperança que precisa se manter viva. Então, preste bem atenção. E aí o profeta fala do que o Senhor vai fazer na vida do ungido. Mas olha o que é interessante. Isaías está falando dele apenas nessa primeira parte do verso de número 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Na metade do verso 1 até o verso número 3, ele agora personifica este Messias, que é o verdadeiro ungido. É como se Isaías estivesse dizendo: meus irmãos, eu fui chamado para realizar uma obra, eu fui vocacionado para fazer algo como profeta e proclamar para vocês, mas eu tenho que deixar claro uma coisa: vai vir outra pessoa, como se ele estivesse dizendo, mais ungido do que eu. Outra pessoa vai vir e que vai fazer algo extraordinário. Ele é o agente dessa restauração. Tudo vai ser restaurado por causa dele, por obra dele. Ele é o autor desta obra. E o que esse homem vai fazer? Olha o que diz o verso 1 ao verso 3. Aqui nós vamos enumerar rapidamente, tá bom? Primeiro, vai pregar as boas novas aos quebrantados. Como eu falei há pouco, uma melhor tradução seria aos pobres. Por que aos pobres? A ideia de que esse ungido se preocuparia com aqueles que não eram favorecidos, com aqueles que estavam deixados de lado, provando que de fato ele era um bom governante. Ele não ia governar apenas para a aristocracia, não. Ele ia governar e ia cuidar também daqueles que estavam sendo excluídos da sociedade. Ele diz: olha, o ungido do Senhor vai cuidar daqueles que são excluídos, são pobres. Observe a continuação: ele enviou para curar os quebrantados de coração. Ou seja, ele vai vir para tratar aqueles de corações arrependidos, a proclamar libertação aos cativos, final do verso 1, e pôr liberdade quem? Os algemados. Observe, lembra que eu falei agora há pouco do cenário de guerra? Quando a nação vence, a nação escravizada é levada lá, encarcerados, estão ali oprimidos, aprisionados, e eles não veem a hora de surgir um libertador e tirarem aquelas algemas. E o profeta está dizendo: mas esse que o Senhor vai enviar, esse ungido que o Senhor enviará, ele vai libertar aqueles que estão algemados, aqueles que estão escravizados.
É lógico, irmãos, que os ouvintes de Isaías, eles entenderam isso literalmente. Eles entendiam justamente com essa imagem de guerra. Não tire isso da sua mente. Eles entendiam literalmente que surgiria um homem que ia romper as cadeias, um rei soberano que ia travar uma batalha com os inimigos, ele ia vencer os inimigos, ia romper as cadeias, tirar as grandes correntes. Mas o profeta estava falando não só nesse sentido, ele estava falando acima de tudo no sentido espiritual. Esse homem viria para libertar os homens do seu maior inimigo, que não era a Babilônia. O seu maior inimigo não era o Egito, não era a Síria, não eram os grandes imperadores. O grande inimigo do homem é o pecado ao qual ele está escravizado. Então o profeta diz, esse ungido vai vir, ele vai chegar a este mundo para libertar você desse grande inimigo. E esse inimigo era o pecado. O interessante é que 700 anos depois, o Senhor Jesus Cristo, na sua terra natal, Nazaré, ele foi à sinagoga no dia de sábado, como bom judeu, ele foi ao sábado, assim como estamos aqui esta noite. Ele foi ao sábado na sinagoga, e quando lá chegou, tomou um livro, e lembre-se de uma coisa, não tinha uma Bíblia como essa, né, que eu tenho aqui, ó. Não era um texto como esse, capítulos, versículos, muito bem editados, as epígrafes, né, os trechos muito bem selecionados, não, eram rolos. Então ele chegava na sinagoga, tinha um armário, e alguém, o assistente da sinagoga, que tinha aqueles irmãos que trabalhavam na parte assistencial, tomou um dos rolos e entregou a ele. Olha o que diz o texto. Por gentileza, se o irmão puder projetar o versículo, é Lucas capítulo 4, verso 16 a 21. Lucas 4, do verso 16 a 21. Os que estão acompanhando em casa, vá até o texto de Lucas capítulo 4, 16 a 21, ou fique atento ao que eu vou ler aqui. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha o que diz o texto. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Está vendo aqui a tradução, né, de pobre? Pode continuar, meu irmão. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Verso 20. Tendo fechado o livro, preste bem atenção agora, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, né? Olha, o filho de José, ele acabou de ler essa passagem. Será que ele vai explicar essa passagem? E olha o que Jesus diz. Então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Por meio do ano 700, Isaías disse: olha, o Senhor vai vir ungido e ele vai trazer libertação. 700 anos depois, Jesus lá em Nazaré, cidadezinha pequenininha, tinha nem no mapa, né? Esquecida, ele foi lá e disse: olha, essa passagem se cumpriu hoje. Eu sou este ungido, eu sou este prometido que vocês estão esperando para libertar vocês. E Jesus de fato veio para libertar o homem, para tirar o homem das suas amarras e fazer grande transformação na vida dos pecadores. Observe aqui as figuras de linguagem usadas por Isaías, e leia com bastante atenção, e você vai entender o que ele estava querendo dizer no verso 3. Olha o que ele diz, ó. E após sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza. A pessoa que estava de luto ficava lá triste, né? Amargurada. E por que ela ficava lá cinzenta? Porque os judeus, quando passavam por um momento de luto, eles pegavam o pó da terra e jogavam para cima, né? As mulheres desarrumavam o cabelo, batiam no chão. Se você observar, até hoje, os povos do Oriente Médio têm essa prática. As mulheres batem na terra, jogam a terra, fica pó e cinza, para lembrar que é pó, para que não é nada. Mas o que o profeta está dizendo? Quando esse ungido vier, ele vai tirar esse pó do seu rosto de tristeza e vai trazer uma coroa de glória. Olha a outra linguagem que ele diz: as vestes de louvor, né? Em vez de pranto, veste de louvor. Ou seja, em vez da tristeza, alegria. Em vez de espírito angustiado, né? A fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ou seja, a plantinha lá, mas não é uma plantinha qualquer. Olha o que diz o final do 3: plantados pelo Senhor. O profeta está dizendo: meus irmãos, grande mudança
esse ungido vai realizar. E sabe o que é interessante? Existe uma expressão nessa primeira parte chamada de o ano aceitável do Senhor. E essa passagem, ela não está aqui de forma vã. Por quê? Porque essa expressão ano aceitável, que o profeta Isaías fala aqui, é uma referência a um ano específico no calendário judaico, chamado de o ano do jubileu. O que era o ano do jubileu? O ano do jubileu, segundo o Arne Wisber, ele diz assim: o contexto dessa passagem é o ano do jubileu, descrito lá em Levítico 25. A cada 7 anos, os judeus deviam observar o ano sabático e deixar a terra descansar. Preste bem atenção. Deus tinha feito o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, esta realidade da criação foi projetada para a vida de trabalho, para o campo. Então, observe que o profeta está dizendo, isso foi Deus que instituiu. O homem deveria trabalhar, 6 anos plantando no seu campo, lá na sua agricultura, mas quando fosse no 7º ano, ele não poderia plantar, porque a terra precisa descansar. O que os agrônomos dizem hoje em dia, já estava aqui revelado pelo Senhor, a terra precisa descansar. Mas aí você observa, 7 vezes 7, quanto é? 49. Ou seja, no ano 50, depois de 50 anos, se celebrava o quê? O jubileu. Já não era a terra que descansava, mas eram os escravos. Então qual era a situação? Um pai de família estava trabalhando, se endividou e não tinha mais como pagar a dívida para o seu senhor. Então ele chegava para o seu senhor e dizia assim: olha, eu não tenho mais como pagar a dívida, estou tão atolado de dívida que a única coisa que eu tenho é a força do meu braço. Então é o seguinte, eu me ofereço para trabalhar para ti e tu me dá casa e comida para mim, para minha esposa e meus filhos. E o Senhor dizia: tudo bem, então fica naquela casa e vai trabalhar no campo. E o homem ia trabalhar ali, trabalhava 49 anos naquele campo. Quando chegava, no período do jubileu, 50º ano, o que dizia a lei? Dizia que nesse ano, esse Senhor teria que libertar aquele homem daquela escravidão, porque agora era o dia da liberdade, era o ano aceitável, o ano agradável. Então o profeta Isaías está simplesmente dizendo que chegará um dia que Deus nos libertará desta escravidão que nós estamos vivendo. Essa escravidão é o pecado. E quem fará isso? O ungido do Senhor. Só que isso envolve outros elementos, É o que nós vamos ver do verso 4 a 9. Olha o que diz o texto agora. Observe o verso 4, essas expressões, esses verbos que tem no verso 4. Ele começa assim, edificarão, os lugares antigamente assolados. Segundo, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. O profeta está dizendo: meus irmãos, quando esse tempo chegar, o que estava destruído vai ser restaurado. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer aqui. Não esqueça a data, 700 a.C., o profeta Isaías profetiza isso. 300 anos depois, o reino de Judá está passando por um processo de restauração por causa do cativeiro babilônico, onde eles passaram 70 anos. O verso 4 se cumpre nos tempos de Esdras e Neemias, e pelo ministério profético de Ageu, Zacarias e Malaquias, e onde tem aquela famosa passagem: a glória desta casa será maior do que a da primeira. Ou seja, Deus estava restaurando a cidade, algo profetizado por Isaías. O profeta estava dizendo: meus irmãos, vai chegar um tempo que ele vai restaurar tudo. E sabe o que é o melhor? Aqueles que estavam te humilhando, e ele está dizendo para aquele povo, os inimigos que estavam te sufocando, olha o que Deus vai fazer com eles. Verso 5: estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Quantas vezes o povo de Deus foi humilhado? Se você olha a história do povo de Deus nas Escrituras, você vai perceber isso. Eles passaram muitos anos no Egito, sendo o quê? Escravizados, estavam apanhando, sendo oprimidos. Depois foram escravizados justamente onde? Na Babilônia, 70 anos, debaixo de quê? De muita humilhação. Mas agora chegou o tempo, diz o Senhor, que aqueles que humilhavam o povo, esses o servirão, porque o ungido fará isso. Ou seja, ele vai transformar a vida do seu povo. E observe o que ele diz agora do verso 6 ao 9. Ele tem uma preposição aí, não, mas vós, ou seja, mas para vocês, observe o que ele diz:
Sereis chamados o quê? Sacerdotes do Senhor. E vos chamarão ministros do nosso Deus. Ministros, né? Mesmo que diáconos de Deus, ou seja, escravos de Deus. O profeta está dizendo, meus irmãos, se hoje vocês são escravizados pelos inimigos, chegará um tempo que nós seremos escravos de Deus, né? Ministros dele, porque Deus vai fazer algo. Ele vai nos transformar de homens humilhados, mulheres humilhadas, em sacerdotes do Senhor. Preste bem atenção para que você entenda bem. Essa liberdade que nós temos de um culto como esse, de poder levantar as mãos, cantar, de ouvir a palavra de Deus, de poder ter livre acesso à presença de Deus, não era assim que acontecia no Antigo Testamento. Você lembra que no Antigo Testamento começou assim? Construiu um tabernáculo, né, no meio do deserto, mas só quem tinha acesso à presença de Deus era quem? Os sacerdotes. E se esse sacerdote não estivesse bem com Deus, na hora que ele estivesse lá e o sininho não tocasse, eles puxavam a corda e saía só o cadáver, né, pegando fogo. Mas enquanto ele estava trabalhando, o povo estava o quê? Ouvindo, ó, se o sininho está tocando é porque o sacerdote está se movimentando lá dentro. Ou seja, ele tinha acesso à presença de Deus, mas se ele não tivesse em santidade, Deus derramaria fogo e ele morreria na hora. O tempo passou, Deus deu o templo, né? E aí o templo de Salomão e por aí vai. Observe que sempre tinha o que? Um mediador, um sacerdote que levava a oferta a Deus. Mas hoje não. Hoje todos nós somos o quê? Sacerdotes. Tem muita gente que pensa, por exemplo, o pastor João e o pastor Tiago são os sacerdotes da igreja, né? Não, nós somos os pastores da igreja, mas todos somos sacerdotes, porque todos temos livre acesso à presença de Deus. É o que o profeta está dizendo aqui. Imagine quando o povo ouviu isso, o quê? Todos nós vamos poder orar a Deus? Todos nós vamos poder falar direto com Deus? O profeta, sim. Chegará o tempo que esse ungido vai transformar tão radicalmente a nossa vida, que nós vamos ter livre acesso à presença dele. Vamos ser sacerdotes dele, sacerdote deles. Essa foi a grande conquista da Reforma Protestante lá no ano 1517, por meio de Martim Lutero, né? Porque até hoje o catolicismo entende que apenas o padre é o sacerdote. Ele tem acesso a Deus. Por isso que alguns padres, eles ministram, né, a liturgia, a missa de costas, porque ele está falando com Deus e ignorando o povo, ele está intercedendo pelo povo. O protestantismo, ele quebrou esse entendimento e disse que não. A promessa diz que nós teremos livre acesso à presença de Deus. Nós podemos falar diretamente com Ele. E olha que privilégio. Você pode aí fechar seus olhos onde você está, orar e Deus te ouvir. Você pode levantar as mãos e cantar e saber que Ele não vai derramar fogo consumidor, porque Ele é Deus de graça e misericórdia. Porque nos transformou de escravos em sacerdotes. E é o que Ele está dizendo, mas isso não é temporário. Esse privilégio da restauração não é temporário. Verso 8 ele diz assim: porque eu, Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa. Observe o que diz no final: e com eles farei aliança eterna. Ou seja, a eterna aliança do Senhor. A palavrinha aliança na língua hebraica é uma palavrinha chamada berit. E aí os judeus, muitos chamam de Berit Adonai, ou seja, a aliança com Deus, a aliança do Senhor. O texto do profeta Isaías fala que no futuro glorioso, e observe que isso já está se cumprindo parcialmente em nossos dias, nós já desfrutamos de uma nova aliança com Deus. Lembre do culto da ceia do Senhor? Quando nós tomamos aqui pão e vinho, o que é que nós dizemos? Aqui está o sangue da velha aliança. É assim? Não. Aqui está o sangue da nova aliança. Sabe por quê? Porque o sangue da velha aliança era o sangue de animais, era o sangue de bezerro, do cordeiro, mas na nova aliança não, é o sangue de Cristo. Pastor, quer dizer que o cálice que está aqui na mesa se transforma em sangue de Cristo? Não, mas ele simboliza o sangue que foi derramado do madeiro, o sangue da nova aliança. Ou seja, isso prova, meus irmãos, que Deus está cumprindo a sua palavra, está restaurando as nossas vidas, mas ainda não chegou ao ponto mais alto dessa restauração. Sabe por quê? Porque essa mensagem de Isaías
Perceba bem, ela tem o que nós chamamos de múltiplos cumprimentos. Boa parte do que eu estou pregando para você esta noite com base nesse texto já se cumpriu e está se cumprindo na nossa vida hoje. Por exemplo, nós hoje podemos entender que nós somos sacerdotes do Senhor e temos livre acesso à presença de Deus. Podemos entender que estamos numa relação com Deus de aliança eterna, por causa do sangue de Cristo na cruz. Mas observe, mas ainda não estamos na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, servidos pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas estamos a caminho desse grande dia, onde de fato a aliança chegará ao seu ponto mais alto. E todas as coisas serão o quê? Restauradas. Como é que João diz lá no livro de Apocalipse? Ele nos dará novos céus e a nova terra. Sabe por quê? Porque esse mundo que nós estamos morando, que foi afetado pelo pecado, que Deus vai renová-lo e vai erradicar o pecado. Por isso que, para morar no novo céus e na nova terra, é necessário nascer de novo e ser nova criatura e ser beneficiado pela nova aliança. Porque eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. No Éden era um jardim, mas agora, na restauração de todas as coisas, já não será um jardim, será uma cidade chamada Nova Jerusalém, porque já não existirá um casal, mas uma multidão de homens que desfrutam de uma aliança com Cristo Jesus. Nós vamos mudar, vamos sair do jardim para uma cidade, um condomínio celestial. E essa é a mensagem do profeta Isaías para esses irmãos. E nós seremos conhecidos como família de Deus, é o que ele diz no final do verso 9. Vocês serão reconhecidos como família bendita do Senhor. Então, meus irmãos, é até aqui que nós vimos o agente dessa transformação. O agente é o Senhor Jesus Cristo, o ungido de Deus, o vocacionado de Deus para restaurar todas as coisas. Entendemos que esta aliança, melhor, essa restauração envolve uma edificação, um reino de sacerdotes, uma aliança eterna. E tudo isso tem os seus efeitos. E quais são os efeitos desta restauração? Está no verso 10 ao verso 11. Veja comigo o que ele diz. Verso de número 10, ele usa aqui duas figuras de linguagem, tá bom? Duas ilustrações para falar dos efeitos da restauração. Olha o que diz o texto: regozijar-me-ei muito no Senhor, né? A minha alma se alegra em Deus. É óbvio, Isaías, depois de entender tudo isso, ele não tinha motivo para ficar triste. Depois de saber que Deus estava restaurando todas as coisas, ia restaurar todas as coisas, como é que ele ia ficar? Ia ficar feliz. Eu ficar feliz sabendo disso. E olha o que ele diz agora: porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça. Meus irmãos, nós antes de conhecermos a Cristo, as nossas roupas eram manchadas por causa do pecado. Eu e você estamos indignos diante de Deus, sujos diante de Deus. Ah, pastor, quer dizer que eu que nunca, né? Parece aquelas pessoas que vendem bombom, chocolate, né? Pastor, nunca roubei, nunca matei, nunca me prostituí, pastor. Como é que eu tinha pecado? Sim. Éramos os piores pecadores, depravados, mas agora por causa de Cristo nós fomos vestidos com o manto da sua justiça. Com o manto da justiça de Cristo, a roupa dele. Na obra do Calvário, o que foi que aconteceu? O ungido colocou a sua justiça sobre nós e os nossos pecados foram sobre ele. Houve uma troca lá na cruz. E hoje nós temos o quê? Novas vestes. E observe o que o profeta diz agora. A primeira figura que ele usa aqui para ilustrar esse fato. Final do verso 10. Como noivo que se adorna de turbante. Como noiva que se enfeita com suas joias. A primeira ilustração de alegria aqui da restauração é o casamento. Para você ver como o casamento é bom, né? O profeta diz: olha, você vai se alegrar como um noivo de turbante. É bem verdade que na nossa cultura o noivo não usa turbante, né? O noivo não usa turbante. Geralmente o terno, né? Enfim, todo pano fino. Mas na cultura do Oriente Antigo, o noivo usava um turbante. Pastor, o que é o turbante? Aquele vestimento, né? Como se fosse um acessório que ele coloca na cabeça de forma bem avantajada. Você vê muito hoje isso nos casamentos árabes, né? Ele coloca aquele turbante revestido com linhos de ouro e o noivo fica lá todo pomposo, mostrando o seu turbante, ou seja, ele está alegre, ali está expressando a sua alegria. E a noiva, coberta de joias, toda bem produzida, maquiada,
com adereços, né? Belíssima, e o profeta está dizendo, assim como esse casal está feliz, está alegre, por causa dessas vestes, nós nos alegraremos, porque hoje nós somos vestidos com a justiça do Senhor Jesus Cristo. Somos vestidos por sua justiça. E verso número 11 ele conclui, e aqui, se no verso 10 ele fala do casamento, no verso 11 ele fala do jardim. Ele diz, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, observe agora para você entender, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Ele conclui a sua mensagem dizendo, meus irmãos, eu sei que estamos cercados pelo mundo de injustiça. Você pensa que injustiça, desigualdade social, né? Todas essas tramóias que tem, são coisas dos nossos dias? Nada, meu irmão. Nos tempos antigos, os próprios profetas lutavam com isso. E o profeta está dizendo, olha, você está vendo toda essa injustiça? O que estão fazendo com as pessoas menos favorecidas, o que eles estão aprontando, os opressores estão fazendo. Ele está dizendo, mas Deus vai trazer novos frutos, né? Ele vai fazer brotar, Ele vai mudar isso. E a justiça de Deus vai ser manifesta em todas as nações. Você já parou para pensar? Esse mundo que nós estamos vivendo, esse mundo que vivemos é um mundo de injustiça, de muitas coisas erradas. Aqui no Brasil nós somos suspeitos para falar, porque infelizmente também, em termos jurídicos, nós não somos um referencial. Quantos casos aí de ilegalidade, de pecado, enfim, de coisas inadequadas estão em evidência? Mas o profeta está dizendo que vai existir um dia na face da terra onde não haverá injustiça, porque Deus, o reto juiz que odeia a iniquidade, odeia o que é errado, vai ajustar todas as coisas. Vai ajustar todas as coisas. Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. E eu lhe pergunto, meu irmão, onde você deseja estar? Nesse reino restaurado? Você almeja estar com o Senhor nesse reino restaurado? Se você deseja, você está no caminho correto. Quais as lições nós podemos aprender esse texto? Eu peço aos irmãos que fiquem atentos às aplicações dessa passagem. Quero trazer apenas 3 aplicações para nós encerrarmos a nossa meditação. Primeira aplicação: um Deus santo e livre veio ao mundo para libertar os escravos do pecado. A primeira verdade que esse texto nos traz é que Deus, que não tinha necessidade de vir até o nosso encontro, veio. Já parou para pensar que se todos nós fôssemos para o inferno, Deus continuaria sendo Deus de amor e de justiça? Se todos nós, todos que estão aqui me ouvindo, aqueles que estão também pelo culto online, fossem lançados no inferno, Deus não deixaria de ser um Deus justo, amoroso e bondoso, porque Ele não precisa do nosso padrão de justiça e amor para julgá-lo e fazê-lo encaixar em nossas prerrogativas. Mas não, como Ele é Deus de misericórdia, Ele ama a sua criação, Ele veio a este mundo por meio do Filho. A vida se manifestou, como diz o texto que nós lemos hoje de 1 de João. E Ele veio justamente para nos libertar do pecado. E eu quero lhe dizer uma coisa para você, meu irmão. Essa libertação, essa ação de Deus em nos livrar de todo esse mal, ela vai acontecer em 2 etapas. A primeira delas nós já estamos passando. Quando Jesus veio ao mundo, Ele mesmo veio e falou que veio para trazer libertação do pecado. Vamos ler o texto de João, capítulo 8, por gentileza, meu irmão, projete. João 8, verso 31. Essa é a primeira fase da libertação. João 8, verso 31. Olha o que ele diz aqui. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Verso 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus está dizendo, se vocês conhecerem o ungido, esse ungido libertará vocês. Não era a promessa? Ele ia quebrar as algemas? Olha o que diz o verso 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Irmãos, os judeus que foram escravos dos egípcios, os judeus que foram escravos dos assírios, os judeus que foram escravizados pelos babilônicos, chegaram para Jesus e disseram: nós somos livres. Se eles já tinham um histórico de escravidão,
Só que Jesus estava dizendo de uma outra libertação que esses homens deveriam experimentar. Verso 34. Replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Verso 35. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. E o verso 36. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. No dia que você confessou a Cristo, você que porventura está me ouvindo não é crente, mas o dia que você confessar a Cristo, você vai receber libertação de seus pecados. O pecado não vai ter mais domínio sobre você, porque Deus vai te conceder graça suficiente para resistir o pecado. Nós somos livres. O pecado na vida do crente não é uma regra, uma exceção. Nós podemos vacilar, mas nós não ficaremos no chão. Como disse o grande pregador batista Charles Spurgeon, lembre-se, você não é um porco. Porco gosta de lama, você é ovelha, você gosta dos braços do bom pastor. Porque verdadeiramente somos livres. A segunda fase dessa libertação, que o profeta Isaías está falando, é a libertação futura. E essa nós estamos esperando. É quando nós vamos ser libertos desse corpo que aqui nós temos. Porque hoje nós até desejamos acertar e muitas vezes falhamos. Quantas vezes nós dizemos: eu não vou fazer mais isso, e nós caímos nos mesmos erros. Quantas vezes nós dizemos: Senhor, eu quero libertar desse pecado, eu vou me esforçar para isso, e em poucos segundos nós cometemos a mesma coisa, até com mais gravidade. Mas chegará um dia que isso não acontecerá mais. Sabe por quê? Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. O texto de Paulo aos irmãos em Corinto. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. A segunda fase da nossa libertação. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, ou seja, uma surpresa que eu tenho para vocês. Olha o que ele diz: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão como? Incorruptíveis. E nós seremos o quê? Transformados. Em verso 53. Porque é necessário que este corpo corruptível, esse nosso corpo, preste bem atenção, olhe para cá, se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Esse nosso corpo que tanto nos trai, esse nosso corpo que tanto nos faz vacilar, ele vai ser transformado e será igual ao corpo de Jesus. Não existirá mais pecado, não existirá mais. No dia que Jesus aparecer nos céus, os crentes que estão mortos serão ressuscitados com um corpo já glorificado. E nós estaremos vivos, se assim o Senhor permitir. Nós seremos transformados à medida que formos nos encontrando com Cristo nos ares. E o nosso corpo será como o do Senhor. E nós poderemos cantar: no céu não entra pecado. Meu irmão, esse dia chegará, a libertação vem. Nós precisamos perseverar. Segunda lição: de escravos do pecado, fomos transformados em sacerdotes. E hoje temos livre acesso à presença de Deus. É o que diz Hebreus: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, meu irmão, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Quando você vem para o culto, você não vem para uma atividade qualquer. Quando você sai de casa e passa por essas portas, senta nessa igreja, senta melhor nesse banco e cultua-se nessa igreja, você está tendo um dos maiores privilégios durante esta vida. Muitos desejariam estar aqui neste momento, mas infelizmente não podem. Mas entenda, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Livre.
Quantas autoridades que tem por aí que para falar com ela você tem que passar por um batalhão de gente. É uma burocracia, né? Como diz o bom cearense, uma burocracia medonha. Fale com fulano, se ele liberar, fala com a secretária vai pegar a assinatura, senão ela vai pegar o carimbo e vai autorizar. Aí espera a secretaria que ele vai emitir uma permissão, aí você vai receber uma autorização. Se a autorização for aprovada, com Deus eu tenho isso, você tem livre acesso. Você ora, você já está ligado com os céus. Porque nós temos livre acesso, porque Jesus rasgou o véu. Ele diz, olha, se existe algo que separa o homem de Deus, é o pecado. E Jesus diz, eu morri pelos seus pecados. Nós podemos ir até Ele. Você pode buscar a Deus, você pode adorá-lo. E por fim, Deus tem um futuro glorioso para o seu povo. Quando Jesus veio ao mundo, Ele abriu as portas para que tivéssemos acesso ao mundo de Deus. Um lugar onde existe alegria verdadeira e justiça plena. Ou seja, todas as tristezas desta vida serão substituídas por alegria eterna. Você crê nisso? É a promessa do Senhor para nós. Toda injustiça sofrida nesta vida serão substituída pela retidão eterna de Jesus. Quantas vezes fomos injustiçados e ficamos entristecidos? Mas tudo isso que nós sofremos aqui vai ficar no passado. E tamanha vai ser a transformação da nossa realidade, que isso nem sequer vai mais sufocar nossa mente, oprimir. Pastor, no céu com Cristo nós vamos nos lembrar das tristezas dessa vida. É um grande mistério. Mas uma coisa eu sei, se lembrarmos, nos lembraremos conformados por causa da justiça e da alegria eterna dos céus, que ofuscará todo o sofrimento. Tamanha é a alegria de estar eternamente na presença de Deus. Esse dia está muito próximo. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, meu querido irmão, prepare-se. Um tempo de restauração já veio, mas outro tempo ainda virá. Novos céus, uma nova terra, onde habita alegria e justiça, e onde nós estaremos com o Senhor Jesus Cristo para todos sempre, sem se cansar, em sua santa presença, dizendo, glória ao Cordeiro que venceu, louvado seja o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que prepare as nossas vidas para nos encontrarmos com Ele nesse grande e glorioso dia da restauração. Agradecendo pela obra do ungido que já veio e que agora virá outra vez para nos levar para sempre, para estarmos com Ele. Ó Deus, nós te louvamos, porque nós estávamos errantes, dispersos, distantes, mas o Senhor foi ao nosso encontro, o ungido do Senhor. O escolhido do Senhor veio a este mundo e morreu por nós na cruz. Nos libertou das cadeias. É bem verdade, Senhor, que até hoje nós lutamos contra o pecado, mas temos a certeza que nós temos a força que vem do alto. O Senhor está envolvido em nossa santificação e nos concedendo a graça necessária para seguirmos. Te louvamos, ó Deus, porque hoje nós somos escravos do pecado, mas sacerdotes na presença do Deus vivo. Podemos cantar, louvar, bendizer, ouvir Tua palavra e ter acesso à Tua santa presença. Como é bom, ó Deus, poder fechar os olhos e abrir a boca e falar palavras e saber que o Senhor está ouvindo a nossa petição. Como é bom saber que nós que somos tão pequenos, medíocres, somos um nada, temos acesso àquele que é o Senhor de todas as coisas. Como é bom saber que nós que estávamos esquecidos fomos lembrados pelo Senhor, nós que estávamos mortos fomos vivificados pelo Senhor, mas um dia nós estaremos plenamente contigo e teremos um corpo igual ao teu, um corpo como o do Senhor, onde o pecado não terá mais domínio sobre nós, e como um noivo e uma noiva que se alegram para o seu casamento, como um bom jardineiro que fica feliz ao ver os frutos do seu trabalho, nós estaremos com o Senhor e nos alegraremos, porque o Senhor é o Deus da redenção. Glorificado seja o teu nome, e que possamos caminhar para esse grande e glorioso dia, onde nós seremos restaurados, renovados para a glória do teu nome. Seja com o teu povo,
alegra o coração do teu povo, que meio às tristezas e às injustiças dessa vida, nunca percamos de vista que estamos aqui de passagem e que o céu é o nosso futuro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com mais algumas canções. Convido os irmãos para se colocarem de pé. Depois dos louvores, estaremos fazendo a oração final e eu estarei voltando para implementar a bênção dos apóstolos. Louva o Senhor com alegria, porque Ele é bom e tem cuidado do seu povo. Senhor possa nos transformar a
cada dia. Diga para os temerosos
Recebam, pois, a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre nós. E toda a igreja diga amém. Faça a sua última oração. Um bom domingo a todos e que Deus os abençoe. Amém.